Será que esse atual preço do Banco do Brasil na casa dos R$ 18 já admite muito desaforo? O que eu quero dizer com isso? Será que esse preço está ridiculamente baixo e incorpora riscos dos mais remotos? Ou seja, há uma assimetria aqui? A ação estaria barata demais para ignorar? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, vem comigo. Primeiro, hoje, data de gravação e publicação desse vídeo, finalmente estamos tendo uma alta na Bolsa de Valores e nas ações do Banco do Brasil, após uma sequência de 11 pregões de queda do Ibovespa. E o Banco do Brasil está reagindo, como esperado, mas no ano a queda acumulada é de 16,5%. E a ação veio abaixo dos 18, 17,80. E é sempre importante mencionar o seguinte: a cotação assim não importa. O que importa é qual o seu horizonte de tempo ao investir em ações do Banco do Brasil. Sabe por quê? Eu vejo que muita gente concentrou recursos no Banco do Brasil supondo ser um excelente pagador de dividendo, e a longo prazo, de fato, ele é, mas supondo que não haveria grandes solavancos no meio do caminho, quando isso não é verdade, porquanto é um banco altamente exposto ao agronegócio. Então, a gente viu um lucro sair de 35 bilhões para uma projeção atual do banco de 18, mas não dá para concordar muito. Então, o lucro cair pela metade, o dividendo cair pela metade, na verdade até abaixo disso. Por quê? Porque o dividendo, tudo bem, ele vem do lucro, só que o payout também caiu. O payout estava em 45% do lucro, caiu para apenas 30%. Então você teve uma redução de pelo menos 60% no dividendo. Imagina só se você está comprando ou comprou o Banco do Brasil para os próximos 3 anos, ou pretendia se aposentar para os próximos 3 a 5 anos. Você teria uma frustração, já que a recuperação ela deverá acontecer, isso é tranquilo, só que a gente não sabe quando, especialmente diante de uma gestão duvidosa, a tal ponto da presidente do Banco do Brasil estar sendo investigada pela CVM por falas inadequadas. Quem não tem, compre. Você se lembra disso? Ou seja, tentando segurar a queda da ação por meio de falas, pura política. O balanço do banco se deteriorando, ou seja, reduzindo os fundamentos da empresa, enquanto você vem com esse tipo de postura. Uma situação como essa demanda muita seriedade. Alô, mas você está batendo numa questão comportamental? Isso realmente tem impacto? Opa, viu? Muito do que uma empresa é avaliada pelo mercado, esses indicadores, preço-lucro, preço patrimonial e etc., muito disso é reputacional. Sabe essa onda do ESG? Ambiental, governança, esses aspectos? Essa onda do ESG é para gerar mais valor nas empresas, do ponto de vista reputacional, isso acaba gerando mais precificação. A ação fica mais cara, para resumir, simplesmente porque ela é bem vista. Sem falar que o fluxo de capital estrangeiro migra para empresas mais seguras. Por que o Itaú fica subindo? Sim, por conta do resultado, mas também pela reputação. O reputacional importa. Ou você acha que é irrelevante? Não é. Não bastasse isso, a gestão está falhando muito, sabe aonde? Aonde ela está buscando crescimento, que é carteira pessoa física, carteira de crédito pessoa física. A inadimplência pessoa física disparou. Veja que o crédito pessoa física cresceu 4,4% em 12 meses. E aí quando você pega a qualidade do crédito, é desanimador. Porque você tem uma inadimplência acima de 30 dias saltando para 11,4%. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto no Banco do Brasil. Pode ter no histórico aí alongado, mas eu não me lembro de ter visto uma inadimplência superar 11% na carteira de crédito pessoa física, mesmo a inadimplência acima de 30 dias. 90 dias também disparou, foi a 8,4%. Isso aqui mostra, a princípio, erro de gestão. Então, a gestão está com um comportamento inadequado, agora investigado pela CVM, não vai dar em nada, mas o reputacional pega e ainda você tem uma carteira pessoa física descontrolada. E o mercado, obviamente, começou a dar recomendações de rebaixamento. O Banco City, por exemplo, desmontou tese de ação mais barata da bolsa. A tese de investimento depende cada vez mais de premissas difíceis de conciliar com as tendências operacionais recentes, especialmente essa deterioração do crédito. Pessoa física realmente foi preocupante ali. Continuamos preocupados com a possibilidade de que os níveis atuais de provisão sejam insuficientes para absorver totalmente o enfraquecimento contínuo da qualidade de crédito. É o que eu falei, basicamente. E aí o guidance, o Citi questionou, e eu também questiono. Por quê? Parece otimista, porque está basicamente se apoiando numa medida provisória para prever uma queda nas provisões. Só que a gente precisa lembrar recentemente que é o caso Casas Bahia. Fiz um vídeo
dedicado a membros sobre isso, mas entenda que há agora mais uma bomba. Não sabemos a magnitude. A gente sabe o quanto o Banco do Brasil é credor. Sim, mas pode ter crédito extraconcursal ali, tem nuances. Mas o fato é que é mais um problema. Então será que não há um otimismo nas projeções corporativas? E a gente viu que o Banco do Brasil foi obrigado a revisar projeções de maneira frequente. E aí o que a gente tem hoje? A gente tem uma projeção mantida de quanto? De 18 bilhões de reais de lucro líquido ajustado. Esse seria o piso da projeção e o teto da projeção, altamente improvável, 22 bilhões. Por quê? Porque a gente já passou um semestre e o banco só realizou 7,3 bilhões de reais de lucro em um semestre. Se você simplesmente dobrar isso, não dá nem 15 bilhões. Então quanto que o banco precisa lucrar para chegar no piso da projeção? Ele precisa lucrar um total de 10,7 bilhões no segundo semestre. Dividido por 2, isso daria 5,35 bilhões de reais por trimestre. Será que isso vai acontecer? Eu acho muito difícil. Por isso que eu revisei para baixo. Minha projeção de lucro líquido ajustado ficou em 16 bilhões de reais, que eu acho aqui altamente improvável. E a gente vê que o custo do crédito, que basicamente reflete as provisões do banco, ou seja, quanto que ele acha que não vai receber do crédito emprestado, se você pegar primeiro trimestre de 26, 18,8 bilhões. Segundo trimestre, 18,4. Então, o banco está esperando uma queda no nível de projeções. Só que confiança passa essa gestão? Eu espero que ela consiga realmente cumprir com essa projeção. E você começa a ficar em dúvida até que ponto o banco simplesmente não está mostrando a realidade porque é ano de eleições. Isso é risco estatal, isso é risco político nas empresas cujo controle é estatal. Mas a pergunta que fica é, o preço atual já admite todo esse desaforo? Então eu estou te mostrando aqui o desaforo, mas o preço já incorpora tudo isso? Olha, nunca há uma resposta definitiva, mas a gente pode tentar chegar numa estimativa válida, com base no histórico. O histórico vai nos dizer se isso é válido. E também com base nos números atuais de empresas que estão no portfólio do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é uma grande holding, tem participações ali, e uma dessas é a BB Seguridade, que é a maior posição da minha carteira de investimentos. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil ele detém 68,25% de participação na BB Seguridade, tá? A minha projeção de lucro líquido para o ano de 2026 em BB Seguridade fica em torno de 8,8 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui por 2, me dá 4,4 bilhões por semestre. E se eu aplicar a taxa de participação do Banco do Brasil de 68,25%, eu estou falando que aproximadamente 3 bilhões de reais do resultado que vem sendo reportado pelo Banco do Brasil no semestre advém da BB Seguridade por semestre. E aí, de novo, quanto que o banco lucrou no semestre? 7,3 bilhões. Se eu dividir esse número por 7,3 bilhões, eu estou falando que 41% do lucro que vem sendo reportado pelo Banco do Brasil em 2026 basicamente advém da BB Seguridade. Os outros 60%, na verdade, estão vindo de outras subsidiárias, porque a atividade bancária em si não está tendo lucro por causa do alto custo do crédito. Então, vamos pensar o seguinte, com base na BB Seguridade. Hoje a gente tem que a empresa está produzindo mais de 40% do resultado do banco, ok? Qual é o valor de mercado nesse momento de BB Seguridade? Você já vai entender o raciocínio. O valor de mercado, nesse momento, aqui no Investidor 10 você pega o valor de mercado detalhado, 72 bi e meio. 72,5 vezes a participação que o Banco do Brasil detém na companhia, que recapitulando, tá aqui, né? 68,25%, a gente está falando que pertence ao Banco do Brasil 50 bi. Agora eu vou comparar isso aqui com o valor de mercado atual do banco. É aí que eu queria chegar. O valor de mercado atual do banco, 105 bilhões. Se eu dividir então, eu estou falando que dentro desse valor de mercado do Banco do Brasil atual, cotação a 18, 47,36% aproximadamente é BB Seguridade. Só que a BB Seguridade é responsável por 40% do resultado. Então me parece já haver uma simetria aqui. Ou seja, o mercado está excessivamente pessimista com o Banco do Brasil. Há uma simetria, não é proporcional. Agora, isso aqui não basta para a tomada de decisão e para tirar uma conclusão a respeito do assunto. Há outros elementos. Por exemplo, pegando-se aqui o histórico de resultados do Banco do Brasil, puxando aqui um lucro baixíssimo, como o que está vendo para esse ano, 19 bilhões em 2021. 2020 é sacanagem, né? Mas ok, 13 bilhões. 2019, 18 bilhões. E 2018, 13 bilhões. Então, vamos pegar esse período 2018 até 2021 para efeitos de comparação, porque a gente estaria basicamente repetindo um resultado muito próximo ao resultado reportado nesse período, anualmente falando. E a ação do Banco do Brasil, quanto que ela custava? Eu vou aqui no Investidor 10, eu vou tirar o ajuste, vou colocar cotação padrão, eu vou pegar aqui os últimos 10 anos, e aí eu pego esse período. Ó, a ação em 2021 estava 18, só que
quê? Quem não se lembra de Banco do Brasil a R$ 30? E aí eu tô falando sem o desdobramento. Então, eu lembro a 15, que era 30. Então o Banco do Brasil ficava na casa de 15 a 18. É justamente o preço atual. Será que ele não poderia, caso essas projeções corporativas nesse ano não se realizem, ele não poderia vir a 15, 16? E aí, pegando aqui o histórico do indicador preço valor patrimonial, o que a gente pode notar em relação a esse período? A gente pode notar o seguinte, especialmente em 2021 a gente teve o menor indicador, 0,58. Nesse momento o indicador está ainda mais baixo. Então isso aqui conforta no primeiro momento. Por outro lado, esse indicador sempre precisa ser lido com o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E o ROI do Banco do Brasil, onde que ele está? Aqui, ó, retorno sobre o patrimônio líquido do semestre, 7,3%. Só que o banco espera uma melhora, né? Porque senão, se ele continuar entregando esse ROI, ele não vai bater o guidance de 18. Então vamos considerar um ROI aí perto de 10, 9, 10? Tá, ROI histórico do Banco do Brasil, 2020, 11, 2021, quase 13. Então, ó, o que acontece? Que eu quero que você entenda. Sim, hoje é o menor patamar de PVP que a gente tem, desse histórico aqui de 10 anos. Por outro lado, em 2021, que a gente se aproximou desse indicador, a gente tinha um cenário onde o Banco do Brasil entregava uma rentabilidade acima de 10%, e nesse ano dificilmente alcançará 10%. Sendo assim, faz sentido a empresa estar negociando com esse indicador mais baixo do que 2021. Agora, poderia cair para 16? Olha, acho que 15 é exagero, porque o lucro teria que cair muito mais ainda. Esse patamar de PVP em conjunto com a queda do ROI, indo para esse patamar de preço, 18 já me parece muito assimétrico. Mas, de novo, o mercado hoje está operando o Banco do Brasil sem olhar muito para fundamento. Basicamente está pura especulação, venda descoberto. Então hoje é um patamar já bem atrativo, mas não dá para dizer que é o fundo do poço. Nunca é possível dizer de maneira definitiva, mas ainda não dá para dizer porque o mercado poderia ficar ainda mais pessimista se as projeções corporativas que o banco acabou mantendo, elas não se perfectibilizarem e o lucro for a 16. A gente não sabe se todo o mercado já precificou isso. O Banco City a princípio sim, mas a gente precisa de um consenso. E aí a gente teria uma cotação que poderia vir se a 17, 16 reais. Aí 16 reais eu acho que sim seria, assim, de novo, tem que tomar cuidado com isso, porque senão eu vou ser criticado, porque não é bola de cristal, é pensando nesse histórico, mas 16 seria absurdamente barato. Claro, pensando na recuperação, porque se você não acredita na recuperação do Banco do Brasil, não faz nem sentido. O que seria uma recuperação? O banco voltar a ter um ROI de 15, né? Se ele está com um ROI de 8, um ROI de 15 significaria ele praticamente dobrar o lucro, voltar para 35 bi, né? Sair de 18 para 35, que seja 30, supondo que ele retorne um lucro de 30 bilhões. A empresa vale 105. 105 dividido por 30, índice preço-lucro projetado na recuperação de 3,5, baixíssimo. E aí se eu inverto isso, eu estou falando de um earn yield de 28,5%. Se eu aplicar um payout de apenas 30%, eu estou falando de um dividend yield de 8,5 projetado. Mas se o payout voltar para 45, eu estou falando de um yield projetado de 12,8. Então parece bem assimétrico, mas de novo, pode não ser o fundo do poço, então toma cuidado para não ir com muita sede ao pote. Eu vejo o pessoal concentrando, toma cuidado, vá com calma. Porque se a gente tivesse a certeza, vamos colocar assim, Duan, vamos supor que você tenha certeza de que o banco vai conseguir recuperar sua rentabilidade em 3 anos. Faria sentido fazer um aporte pesado em Banco do Brasil? Claro! Se o banco recuperar o seu ROI e o seu lucro de mais de 30 bi em 3 anos, eu estou falando que o lucro vai praticamente dobrar, ou até dobrar, nesses 3 anos. A tendência é que a cotação acompanhe isso no mesmo período. Ou seja, o banco dobrar também de preço, ir para 36. Você ter uma ação dobrando em 3 anos, sabe qual o tamanho desse retorno? Um pequeno retorno de 26% ao ano. E retorno líquido de 22%, tirando 15% do imposto sobre ganho de capital. Caramba, se eu tivesse essa certeza em 3 anos, eu estaria vendendo tudo para comprar Banco do Brasil. Mas ninguém tem essa certeza. E ainda há a possibilidade, BB Seguridade, não entregar todo esse lucro. E aí essa assimetria se fechar um pouquinho. Porque existe uma assimetria aqui. O mercado está bem pessimista com o Banco do Brasil. E olha que a BB Seguridade não está cara nos preços atuais. BB Seguridade, o meu valor intrínseco aqui na minha planilha de valor intrínseco é de R$ 41,52. Já o Banco do Brasil, meu valor intrínseco é R$ 24,60. Pô, Lô, então por que você não já sai comprando loucamente? Porque não é assim que funciona. Existem incertezas que eu mostrei aqui pra
para você. E outro detalhe, existem alternativas de investimento baratas, com dividendos altos, porque hoje Banco do Brasil, por mais que historicamente seja considerado uma empresa de dividendos, hoje eu considero uma empresa aí de oportunidade, que eu alocaria na carteira de crescimento ali, na minha estratégia Barbell, 80-20 na minha carteira, 20% ações de crescimento, 80% ações de dividendos. E essa planilha aqui, de valor intrínseco, que eu separo aqui por margens de segurança, das ações que eu mais acompanho e daquelas que estão na minha carteira de investimento, tudo isso você pode ter acesso se tornando membro do canal. Você vai ter acesso a postagens exclusivas, mais de 70 postagens acumuladas, a mais de 100 vídeos exclusivos, o acesso à planilha de valor intrínseco e o acesso à minha carteira de investidor 10. Além de ter prioridade absoluta nas sugestões para vídeos, por exemplo, esse vídeo aqui de JHSF que eu acabei de soltar foi sugestão de membros. Wiz, sugestão de membros. Banrisul também. Lojas Renner. Veja que são temas específicos e você vai ter muito mais conteúdo para poder aí ajudar nos seus estudos e na tomada de decisão. É um valor irrisório, você vai apoiar ainda mais esse canal, vai receber mais recomendações. Se fizer sentido para você, tá aqui embaixo, você cancela a qualquer momento. Se ainda não for o seu momento, não tem problema, sem problema nenhum. Só de você estar aqui comigo já me ajuda bastante. Agora eu quero saber a sua opinião. Banco do Brasil, o preço já é ridiculamente barato? Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo.